Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Ontem, eu acredito que o tema principal do capítulo 17 foi quando Jesus Cristo disse: Olhai para vossas criancinhas. E muita gente mandando mensagem aqui sobre a primária, que trabalha na primária, falando da primária aqui, tá bom? Falando sobre as criancinhas, muitos comentários mesmo. Alguns desses comentários aqui, um deles é da Marise Francisco Camilo. Ela fala que trabalha na primária ali, né, dando aula no CTR junto, né, é um privilégio ela dar aula para as crianças junto com o filho dela. E essas aulas na primária ajudam o filho dela a se desenvolver, pois ele tem medo do desconhecido, mas lá ela vê que ele se sente bem ali na primária. Então a primária, conforme eu falei, são experiências que nos ajudam a nos desenvolver. Tanto os pequeninos como aqueles que estão aula, né, se desenvolvem ali em várias áreas. Outro comentário aqui é da Clarice Oliveira, também ela colocou aqui que ela dá aula no CTR, que é uma bênção para ela aqui, né? Então ela coloca aqui sobre os pequeninos e todo mundo terminando a mensagem aqui até amanhã, como a Clarice colocou aqui no finalzinho, ela colocou até amanhã também, porque é um compromisso que amanhã nós vamos estar aqui novamente estudando as Escrituras. Novamente quero agradecer o Fábio aqui, ele sempre traz ótimos comentários, tá bom? Então sempre quando vocês puderem, leia os comentários também. O Fábio sempre traz uns comentários bons aí, ele traz o versículo e a interpretação aqui também. Vamos lá para o estudo de hoje, então a gente chega aqui no capítulo 18, terceiro Nef, capítulo 18. Bom, no capítulo anterior também, devo lembrar lá que Jesus Cristo disse: Eis que meu tempo está próximo, ou seja, estava próximo de Jesus Cristo partir, ele tinha outros compromissos com o Pai e com as outras tribos de Israel. Porém, antes de partir, a gente vai ver que ele vai deixar algo para que eles pudessem se lembrar sempre de Cristo, tá bom? Ou seja, ele vai instituir entre os nefitas aqui o sacramento, tá bom? Então vamos estudar aqui um pouquinho sobre o sacramento hoje. Versículo 1 diz assim: E aconteceu que Jesus ordenou aos seus discípulos que lhe trouxesse pão e vinho. Então aqui a gente já sabe que ele vai trazer fazer o sacramento entre eles ali. Aqui, conforme mencionado antes, houve uma grande catástrofe. Eu acho que tinha pouco mantimento para eles ali. Então, eu acho que era bem difícil para os discípulos conseguir ali pão e vinho. Mas mesmo, né, com recursos escassos, eles trazem ali ao Senhor pão e vinho, fazendo a oferta deles ali, tá bom? Então, eu acho bem interessante isso aqui que eles trouxeram. Embora fosse um sacrifício, eles trazem ali, né? Muitas vezes também o Senhor, aqui ele colocou como ordem, trazem para mim é, é, pão e vinho. Né? O Senhor também, em nossa época, ele pede que nós levemos nossos dízimos e nossas ofertas ao Senhor. E muitas vezes é um sacrifício que nós fazemos ao Senhor também. No versículo 2 aqui a gente vê que enquanto os discípulos vão lá buscar o pão e o vinho, Jesus Cristo pede para a multidão se assentar no chão. Versículo 3 e 4 agora, quando eles voltam com o pão e vinho, veja o que acontece. E quando os discípulos chegaram com o pão e vinho, Jesus tomou o pão e partiu e abençoou e deu aos discípulos e mandou que comessem. E quando eles acabaram de comer, achavam-se fartos. Mandou que desse a multidão. Então ele mandou que desse a multidão. Repare, né, que Jesus Cristo primeiro, ele pediu para que eles trouxessem pão e vinho. E quando eles trazem esse pão e vinho, o que que Jesus Cristo faz? Ele abençoa e dá para eles comer. E também toda a multidão vai comer daquele pão e vinho e se fartar, né? Se encher ali. Acredito que como sacramento, se encher do Espírito do Senhor, né? Do Espírito do Senhor. Acredito que ele esteja falando de se encher por conta do sacramento. Agora, uma aplicação para nós aqui é que, assim como os discípulos trouxeram pão e vinho, a oferta que eles tinham, o sacrifício que eles tinham, eles deram ao Senhor. O que o Senhor fez? O Senhor não pegou aquele pão e vinho e falou, é meu, eu vou ficar, né? Não, ele abençoou e distribuiu para eles de novo. O mesmo acontece com nossas dízimo e ofertas. O Senhor recolhe, nós damos ao Senhor, né?
Aliás, eu gosto de usar a palavra devolvemos, porque tudo que nós temos vem do Senhor. Então, nós devolvemos uma parte ali para o Senhor, né, da nossos dízimos e nossas ofertas ao Senhor. E o que o Senhor faz? Ele devolve para nós de novo. É como se eu trabalhasse e ganhasse 10 laranjas, né? E aí, então, eu vou devolver uma laranja como dízimo, e eu devolvo outra laranja como ofertas ali. O que o Senhor vai fazer com 2 laranjas? Ele vai pegar, vai fazer um suco de laranja e vai dar de novo para mim beber. É incrível isso. Eu recebo aquilo que eu devolvi ao Senhor, ele traz de novo para mim. Ele traz por meio de uma capela que nós temos para adorar ao Senhor, por meio de ventilador, água, luz, tudo isso nós temos na capela, né? Giz, impressora, temos também os recursos de ajudar os pobres e necessitados. Então, tudo isso volta para nós em benefício. Então, nós levamos a oferta ao Senhor, ele não precisa de nada disso, mas quando nós levamos, ele abençoa e multiplica essas ofertas para nós, tá bom? E aqui fala, né, que após eles haverem comido aqui do pão e do vinho, eles acharam-se fartos, no sentido de cheio, né? Acredito que eles ficaram o dia todo ali também, eles estavam cheios, tanto fisicamente, mas espiritualmente, porque aqui está se falando do sacramento. E de que maneira eu estou farto? De que maneira eu posso reconhecer que eu sou cheio de bênção do Senhor por eu devolver o dízimo, devolver as ofertas ao Senhor, por eu tomar o sacramento? Né? Como que eu posso reconhecer que eu estou farto, que eu estou cheio de bênçãos aqui do Senhor? Tá bom? Aqui, aliás, nós ganhamos coisas e damos ao Senhor coisas terrenas, coisas corruptíveis que vão se acabar, coisas que são temporárias. Por exemplo, até mesmo o dinheiro ele perde o seu valor. Na história do Brasil, quantas moedas já passaram por estar ultrapassada? Ó, minha ring light apagou aqui, mas vamos seguindo aqui. Bom, até mesmo a nossa moeda, o real, né, o que ele comprava há 10 anos atrás já não compra a mesma coisa hoje. Então, até o dinheiro ele vai perdendo o seu valor ali. Então, tudo que nós podemos dar ao Senhor, ela perde o valor, perde-se o valor, estraga-se, mofa, tá bom? Então, nós oferecemos ao Senhor coisas temporárias e o Senhor tem para nós bênçãos eternas. Ele tem a vida eterna para nos dar, tá bom? Então, esse é um lembrete para nós aqui. Vamos lá. Aqui, falando sobre isso, né? Eu marquei aqui Mateus 6, versículo 20, né, já que todas as coisas são corruptíveis e se estraga, né? Aqui diz que nós devemos juntar tesouro no céu, onde as traças e a ferrugem não consomem, nem os ladrões minam nem roubam. Então, as coisas que Deus tem para nos dar é eterna. Não somente eterna, mas Ele dá também o suficiente para nós nessa vida também. Bom, então nós recebemos bênçãos terrenas e bênçãos celestiais. São essas as bênçãos que nós recebemos a guardar os mandamentos de Deus. Tem uma historinha que é como uma parábola, né, que eu queria compartilhar com vocês, justamente a respeito de nós levarmos nossas ofertas ao Senhor. Um homem, ele estava andando, né, e ele viu ali umas crianças pegando uns gatinhos e fazendo uma maldade. Aí ele falou: o que vocês vão fazer? Perdão, o que vocês vão fazer com esses gatinhos? Falou: nós vamos jogar eles no rio aqui, né? Aí ele falou: não faça isso. Quanto vocês querem pelos gatinhos? E aí eles falaram um preço lá, ele pagou pelos gatinhos, colocou ali os gatinhos numa caixa de papelão e devolveu para a mamãe gato lá, né? E aí, dias depois, essa mesma gata, ela apareceu na casa desse homem, carregando um rato suculento na boca ali, né? E ela foi até a frente do homem, o homem foi vendo aquela cena, ela entrando assim, ela foi lá e colocou o rato na frente dele, soltou, né? O rato estava morto, e ela foi embora. Então, para aquela gata, ela estava oferecendo algo que era suculento e de muito valor para ela, que era aquele rato. Mas da perspectiva do homem, o que o homem ia fazer com aquele rato ali? Não ia fazer nada.
não tinha valor nenhum. O rato, o que é um rato suculento lá para a gata, para aquele homem ele ia pegar e jogar fora, ele não precisava daquele rato. Mas a interpretação dele é que aquela gata estava agradecida por ele ter salvo os gatinhos dela. Então, em agradecimento, ela deu algo que ela gostava muito. E assim somos nós, né? Nós ofertamos ao Senhor aquilo que nós gostamos muito. Nós devolvemos ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas, e o Senhor devolve para nós, né, essas coisas. O Senhor acaba nos abençoando mais ainda com essas coisas. Mas com essa história nós aprendemos o quê? Que Deus, ele não quer o nosso dízimo, ele não quer as nossas ofertas, ele não precisa, na verdade. Mas o sentimento pelo qual nós entregamos essas coisas ao Senhor, essas coisas temporárias, essas coisas que perdem valor, essas coisas que mofam, que se estragam, à medida que nós fazemos isso, mas que essas coisas têm valor para nós, nós entregamos ao Senhor, é esse sentimento, esse coração nosso vai com o Senhor nessa oferta, tá bom? E o Senhor, ele aceita de bom grado ali essas ofertas, tá bom? E lembrando que também nós podemos dedicar o nosso tempo ao Senhor, como essas mulheres que eu acabei de mencionar aqui, que dedicam o seu tempo às crianças, dando aula aí no CTR, tá bom? Então, parabéns a essas mulheres e muitas outras aqui que se dedicam aí na obra do Senhor, seja qual for o seu chamado, fazendo ministração, é um tempo que nós estamos dedicando ao Senhor. E o que o Senhor faz? Ele vai nos abençoar mais ainda. Tá bom? Esse aqui é o propósito aqui, o que ele faz conosco. Vamos continuar aqui. Terceiro Nef, capítulo 18, vamos continuar no versículo 5 em diante aqui, ó. E depois que a multidão comeu e fartou-se, disse ele aos discípulos: Eis que um entre vós será ordenado, e a ele darei poder para partir o pão e abençoá-lo, e distribuí-lo ao povo da minha igreja, e todos os que crerem e forem batizados em meu nome. E sempre procurareis fazer isso tal como eu fiz, e da mesma forma como eu parti o pão, abençoai e parti-o a vós. O partir do pão faz parte do sacramento, né? Porque o corpo do Senhor ele foi dilacerado por nós. Por isso que no sacramento, a parte da ordenança é partir o pão ali. Os meninos não tiram ali o pano do sacramento e o pão já está todo cortado, quadradinho ali, não. É dilacerado, não é um cortado com a faca também, é dilacerado com a mão, né? Foi algo realmente surreal, né, na nossa concepção, o que aconteceu com Jesus Cristo. Então, parte do sacramento, né, a parte ali simbólica é o corpo dilacerado do Senhor, mas não somente isso. Vamos estudar aqui o versículo 7 para finalizar a mensagem aqui, tá bom? Aqui diz o seguinte, o simbolismo sobre o pão, né, sobre o corpo do Senhor. Isso fareis em lembrança do meu corpo, o qual vos mostrei, e será um testemunho ao Pai de que vos lembrais sempre de mim. E se vos lembrardes sempre de mim, tereis o meu Espírito convosco. Bom, então, quando nós comemos o pão, o sacramento aqui, tomando o sacramento, nós estamos prestando um testemunho ao Pai de que nós lembramos de Jesus Cristo, do sacrifício que ele fez por nós. O próprio Cristo disse, né? E isso fareis em lembrança do meu corpo, do qual vos mostrei. Qual é o corpo que o Jesus Cristo mostrou aos nefitas? É um corpo ressurreto, é um corpo glorificado e imortal. Então é um lembrete da nossa ressurreição, que deve ser como a ressurreição de Jesus Cristo, tá bom? Então é uma promessa que o Senhor está nos fazendo, é uma oportunidade. Veja bem, né, eu vou explicar melhor essa parte. Todas as pessoas vão ressuscitar, todas. Quer tenham feito o bem, quer tenham feito o mal. Isso é uma doutrina clara nas Escrituras, né? Não, nem existe muitos debates sobre isso, porque é claro que vamos ressuscitar. Todos, né, serão depois levados à presença de Deus para ser julgados, mas todas as pessoas, quer tenham feito o bem ou o mal, irão ressuscitar. Então, quando Jesus Cristo aqui pede para eles comer em lembrança do corpo dele, que ele mostrou aos nefitas, é aquele corpo ressuscitado.
Mas todos vão ressuscitar, mas não com um corpo igual ao do Cristo, né? Para ressuscitar com um corpo igual ao de Cristo, devemos fazer as coisas que Cristo ordena que nós façamos. Então, para isso, né, para ter um corpo igual ao de Cristo, todos vão ter um corpo imortal, mas um corpo glorificado com a glória, que aguenta a glória do Pai Celestial, tem que ter um corpo igual ao do Cristo, tá bom? Então vamos estudar um pouquinho, quem fala bastante disso aqui é o apóstolo Paulo. Vou ler rapidinho e a gente encerra a mensagem de hoje. Então hoje a gente foi aqui até 3º Nef, capítulo 18, versículo 7. Agora eu vou ler aqui 1 Coríntios, capítulo 15, que fala sobre a ressurreição. Vou começar do versículo 35 em diante. Mas alguém dirá, com que ressurreição, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? E aí Paulo diz, né? Ele faz a pergunta e ele mesmo responde, aliás, né? Insensato, como que tu semeias não vivificará se o primeiro não morrer? E está dando um exemplo da semente aqui, né? A semente, quando ela é jogada ali no solo, né? Ela tem que morrer para ela germinar. Assim também é o corpo, ele vai ter que morrer para ressuscitar. É um padrão normal aí que o Senhor colocou. E quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer semente qualquer. Mas Deus dá-lhe o corpo que quer, cada semente ao seu próprio corpo. Bom, então aqui a gente já começa a ver um ensinamento mais profundo de Paulo, né? Ele fala sobre o tipo de semente que nós semeamos, né? Vai ser o tipo de corpo que nós vamos recolher, mas é o corpo que Cristo nos quer dar. Então vai haver corpos diferentes. Quem ensina isso? O apóstolo Paulo. Vamos continuar aqui, ó, versículo 39. Eu estou em 1 Coríntios 15, versículo 39 em diante. Nem toda a carne é a mesma carne, ou seja, nem todo o corpo vai ser igual ao outro. Ele está dando um exemplo das carnes aqui, né? Mas uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, a outra a carne dos peixes, a outra a carne das aves. Há corpos celestes e corpos terrestres. Quando ele fala corpos celestes e terrestres, ele está falando das constelações. Sol, estrela, lua, ele está falando dos corpos celestes que se movem no céu, né? Então ele fala assim, há corpos celestes e corpos terrestres. Uma é a glória do celeste e a outra é a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, a outra é a glória da lua e a outra é a glória das estrelas, porque uma estrela se difere de glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se corpo em corrupção e ressuscitará incorrupção, ou seja, esse corpo debilitado que nós temos, que vai morrer, ele vai ressuscitar sem essas debilidades, né? Sem ser fraco, não vai morrer mais. Só que a glória de cada corpo vai ser diferente, tá bom? Como ele falou, há corpos celestes e corpos terrestres, e aqui ele está dando uma referência, né? Na tradução de Joseph Smith também fala de corpos celestial, né? Aqui ele compara o sol, a lua e as estrelas. Qual que brilha mais? O sol. Então, o corpo celestial, que é a glória do sol, ele é muito mais poderoso e aguenta entrar na presença do Pai Celestial. É um corpo igual ao de Jesus Cristo, tá bom? E é esse corpo que Jesus Cristo está prometendo para nós. É esse tipo de corpo. E vai haver vários corpos diferentes, glórias diferentes. Todos vão ressuscitar? Sim. Todos vão ser imortais? Sim. Mas a glória no corpo é diferente, como o apóstolo Paulo ensina aqui, tá bom? Ele continua aqui, vamos finalizando aqui, ó. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomia, ou seja, como se fosse nada, né? E ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará em vigor. Aquela pessoa que, quando está ali, que viveu muito, né? Está morrendo já cansado, já não tem aquele vigor físico, né? Vai morrer, entregar o corpo à terra ali, ou seja, semear, ou seja, plantar, né? Que ele usa simbolicamente a morte como se fosse uma semente você não tem que enterrar para ela nascer, o corpo também ele vai ser enterrado, né? Vai ser como plantado ali.
mas quando ressuscitar vai ser cheio de vigor. Então, semeia-se, ou seja, enterra ali um corpo cansado, né, no sentido velho, mas quando ressuscitar vai ser em vigor. Então é esse a promessa do sacramento do corpo de Cristo, tanto fala do corpo dilacerado de Cristo, que sofreu por nós, mas também fala da promessa de uma ressurreição gloriosa, tá bom? Então terminamos a nossa mensagem hoje por aqui, e possamos ter essa esperança de ter um corpo como o de Cristo é, ressurreto com glória para podermos habitar com Deus e Jesus Cristo para sempre. É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.